Muito bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Primeiro eu queria mais uma vez falar da alegria de estar nessa casa maravilhosa, a alegria de reencontrar meu tio Anésio aqui. Fiquei sabendo que a tia Isaura está com um probleminha de saúde, está em casa. Eu tenho um médico que tem me ajudado muito na minha vida, tenho uma certa intimidade com ele. Vou pedir para o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, para a equipe dele passar lá na casa do tio, dar uma assistência para minha querida e amada tia Isaura, que está passando por um problema físico, mas logo, logo ela vai estar de volta, cheia de saúde, aqui dando alegria da convivência dela para com todos nós. Como eu tenho uma dívida muito grande com o doutor Bezerra de Menezes, vou aumentar um pouquinho minha dívida, vou rezar para ele dar uma ajuda grande para a tia Isaura, essa mulher tão amada e querida, que a gente tanto gosta, que fez parte da minha vida. Eu passei grande parte da minha adolescência enfiado na casa do tio Anésio e da tia Isaura, então eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por esse casal, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, tio, mais uma vez pelo convite. E hoje, para tentar dividir a reflexão de um tema que é recorrente na nossa vida. Entra ano, sai ano, passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos. Entra pandemia, sai pandemia, esse tema vive constantemente nos atormentando. Vamos falar sobre sofrimento, vamos falar sobre tristeza, vamos falar sobre pessimismo, vamos falar sobre depressão. Estamos agora em Setembro Amarelo aqui, que é o mês dedicado ao combate, à intensificação do combate, da prevenção do suicídio. Vamos refletir sobre o ponto de vista da doutrina espírita, como a gente tem que encarar o sofrimento, como a gente tem que encarar as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dores. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo específico para falar do nosso sofrimento, das nossas aflições. Segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, só perde para o último, que é uma coletânea de preces espíritas. Mas quando você estiver em aflição e sofrimento, você vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Só nele tem 13 manifestações mediúnicas. Então vamos entender do ponto de vista espírita como a gente lida com o nosso sofrimento. Ai, como eu sofro, mas Deus quis assim. A humanidade sendo castigada por essa pandemia, Deus castigando a humanidade, tanto sofrimento, tanta tristeza que a gente passou em decorrência da Covid-19, castigo que Deus está aplicando na humanidade, todo esse sofrimento. Será que é dessa maneira que a doutrina espírita enxerga o sofrimento, enxerga a dor, enxerga as nossas angústias? Ou será que tudo isso tem um propósito? Vou começar lembrando de Joana de Ângeles, espírito maravilhoso. Muita gente conhece Joana por ser a mentora de Divaldo Franco. Quem assistiu o filme de Divaldo Franco viu a presença de Joana de Ângeles ao seu lado, esse espírito maravilhoso. Ela diz o seguinte: num mundo cheio de realidades, né, num mundo onde todo mundo tem a sua opinião, todo mundo se mete a saber de tudo, né? Vários especialistas em tudo. Nesse mundo de hoje, muitas pessoas julgam as outras pessoas por sua pequena e limitada régua. Olha que coisa interessante que Joana nos fala, que num mundo tão cheio de opiniões, onde todo mundo se meteu agora a saber de tudo, se a gente for para as redes sociais, a gente vai ver que isso é uma grande verdade. As pessoas dão aula de política, as pessoas dão aula de medicina, as pessoas dão aula de vacina, as pessoas dão aula sobre tudo. As pessoas viraram especialistas em tudo. Pior do que isso, mantenha a sua opinião, né? Não são abertas a discussões, não são abertas à discussão de propostas, a sofrerem uma crítica construtiva e julgam as outras pessoas. E Joana diz isso: muito cuidado em você com sua pequena e limitada régua, querendo ser especialista em tudo, querer julgar uma outra pessoa. Porque o julgamento a uma outra pessoa leva ela a um sofrimento psicológico. Você pode deixar uma pessoa em extremo sofrimento a partir do momento que você a julga. E você também pode entrar em sofrimento quando você é julgado por outras pessoas. Então vamos ver o que a doutrina espírita, o que essa religião maravilhosa tem a nos oferecer em relação ao nosso sofrimento. Primeiro também lembrar de Emmanuel. Emmanuel, que mentor espiritual de Chico Xavier, muita gente também aqui conhece. Quem for estudar espiritismo através de Emmanuel, quem for começar a estudar a doutrina espírita por Emmanuel, já uma advertência: você vai tomar muito tapa de luva de pelica na sua cara, porque Emmanuel é um cara que morde o nosso calcanhar, porque com Emmanuel a coisa tem que funcionar. O evangelho tem que desaguar nas nossas condutas do dia a dia. Não adianta vir num centro, fazer um tratamento, assistir uma preleção evangélica, ler o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira da sua cama e não praticar.
No final do Livro dos Espíritos, depois das 1019 perguntas, Kardec faz um texto de conclusão, e nesse texto Kardec diz que faz uma falsíssima ideia a pessoa que acredita que a verdadeira força da doutrina espírita vem das manifestações materiais, dos fenômenos. Então a pessoa às vezes vem no centro e fala, eu vou lá no Portal da Luz, porque lá eu tomo um passe, e lá diz que quem está aplicando as energias do passe é uma pessoa que já morreu. Eles conversam com os mortos lá. Tem muita gente que gosta do fenômeno da incorporação, de ver a manifestação mediúnica, mas Kardec diz o seguinte, essa não é a verdadeira força da doutrina espírita. A verdadeira força da doutrina espírita é a busca da verdade, da razão, do entendimento. Você tem que saber que o que você passa na sua vida tem um propósito. Para nós espíritas, tudo o que acontece tem um propósito na nossa vida, inclusive o sofrimento. E Emmanuel, um livro pequenininho chamado Material de Construção, psicografia do querido e abençoado Chico Xavier, Emmanuel diz que o sofrimento é um constante convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Olha o que Emmanuel fala sobre o sofrimento, que é um convite que a vida te dá, a fim de que você possa novamente se aproximar e ter uma entrevista com Deus. Ou seja, quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é o nosso sofrimento. Então, o sofrimento tem um propósito, sobretudo o sofrimento psicológico. Porque eu falei agora da pandemia da Covid-19, graças a Deus a gente está superando esse problema da Covid-19, mas ninguém pode negar que desde março de 2020, quando a gente passou a ter que ficar dentro de casa, que a gente ficou em home office, a gente ficou sem poder sair à rua, sem poder ir trabalhar, nossos filhos não puderam ir na escola, a gente não pôde mais ver nosso pai, não pôde mais ver a nossa mãe presencialmente, porque as pessoas com mais idade estavam propensas a adquirir, a desenvolver a Covid-19, então a gente ficou dentro de casa. Só no nosso país aqui, só no Brasil, são quase 700 mil almas que retornaram ao plano espiritual em decorrência da Covid-19. Então ninguém pode negar, ninguém pode virar as costas e não entender que desde março de 2020, todo esse período que a gente vivenciou foi um período de muito sofrimento. Muita gente retornou à pátria espiritual em decorrência da Covid-19, muita gente que era, do ponto de vista material, pobre, se tornou uma pessoa miserável. Existe uma diferença entre o pobre e o miserável. A gente, depois dessa pandemia, muita gente passou a viver na miséria, pessoas que começaram a procurar o que comer numa lata de lixo. Aqui na nossa cidade, aqui em Araraquara, não estou falando dos grandes centros, estou falando aqui de Araraquara. Quem lida com o trabalho assistencial, quem lida com o trabalho ao próximo, viu que a pandemia realmente agravou, do ponto de vista material, a situação financeira de muita gente. Muita gente passou a viver em miséria. Por que de todo esse sofrimento? Por que de toda essa angústia? Por que de toda essa tristeza? Por que todo esse sofrimento psicológico? Agora a gente está saindo da pandemia da doença Covid-19, a gente está atravessando uma segunda grande pandemia, que é o do sofrimento psicológico. As pessoas estão muito tristes, as pessoas estão angustiadas, as pessoas... Estava até conversando com o tio Anésio aqui, existem casos que as pessoas não estão mais retornando para a igreja, para o culto evangélico, para o centro espírita, ela continua ainda enfiada dentro de casa, ela está passando por um processo de sofrimento psicológico. Se você pegar o conceito que a Organização Mundial tem de saúde, a OMS diz o seguinte, que ter saúde significa um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a afecção de doença, ou seja, a ausência de doença. Então a OMS diz o seguinte, ter saúde hoje em dia significa estar bem fisicamente, psicologicamente e socialmente, e não apenas estar sem algum tipo de doença física. O grande problema é que até antes da gente entrar na pandemia da Covid-19, antes de março de 2020, e eu posso falar isso porque eu trabalho há mais de 20 anos num hospital psiquiátrico, antes de março de 2020, nunca se vendeu tanta medicação psicotrópica como se vende nos dias de hoje. Nunca se vendeu tanto antidepressivo, tanta medicação para o sofrimento psicológico como se vende nos atuais dias. Então, o sofrimento psicológico é uma coisa recorrente na nossa vida, não pela Covid-19, mas há alguns anos. E Joana de Ângeles fala que o sofrimento psicológico é a tônica de um momento que nós estamos atravessando agora, um momento de transição do nosso planeta. Nós habitamos, nós vivemos num mundo de provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec conceitua o mundo de provas e expiações como uma das características onde o mal ainda predomina.
Só que o nosso planeta está numa fase de transição para um mundo de regeneração. E Joana de Ângeles nos diz que a tônica da transição planetária é o sofrimento psicológico, tanto que ela escreve pelas mãos do Divaldo 16 livros intitulados Série Psicológica de Joana de Ângeles. Ela vai falar que nós temos que aprender a lidar com o sofrimento, esse convite constante que a vida nos dá a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus, como nos diz Emmanuel. Primeiro passo para você entender a questão do sofrimento psicológico é entender a tristeza. Por que a gente fica triste? E isso acontece várias e várias vezes na nossa vida. A tristeza, ela tem um papel terapêutico no processo nosso de cura do espírito. A tristeza, ela tem que vir, ela te causa uma introspecção, uma reflexão, e ela tem que ir embora. Quando a tristeza assim acontece na nossa vida, do ponto de vista terapêutico, isso é maravilhoso para o processo de evolução até do nosso espírito. Porque ela vai vir, ela vai te causar uma introspecção, uma reflexão, e ela vai embora. O fato de nós sermos espíritas, de conhecermos a questão da imortalidade da alma, de saber que o espírito prevalece sobre o corpo físico, que a morte nada mais é que um portal para a imortalidade, que Deus jamais nos separa de quem a gente ama, que a separação é temporária. Por mais que a gente tenha conhecimento de tudo isso, isso não significa que as coisas se tornarão muito mais fáceis de serem vividas, de serem vivenciadas. Perder uma pessoa que a gente ama, olha o termo que a gente usa quando algum ente querido desencarna. A gente perde a pessoa, a gente usa esse conceito. Perder uma pessoa querida, mesmo que a gente tenha o conhecimento da imortalidade, organizar o luto dentro de nós ainda é uma tarefa muito complicada, muito difícil. E a irmã do Fox fala isso no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Ela fala, o espírita precisa parar de usar máscara, dizer que não sofre, que não chora. Claro que sofre, claro que chora, mas entender esse sofrimento. Então, a pessoa retorna à pátria espiritual e é óbvio que a gente vai ficar triste, mas essa tristeza tem que vir, tem que nos causar uma reflexão, tem que nos lembrar tudo que a gente viveu de bom e tem que nos dar a confiança de que no momento certo, no momento oportuno, eu vou me reencontrar com essa pessoa. Ela pode ter ido embora, ela pode ter partido brigada comigo. Acontece muito isso, né? A gente briga com alguém da família, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, e passam-se os anos, a gente não resolve esse problema. Aí o que acontece? Essa pessoa retorna para o plano espiritual, isso dá uma tristeza, isso dá uma mágoa, isso dá uma sensação muito difícil de lidar. A pessoa retornou para a pátria espiritual com você brigado com ela. Mas o Espiritismo é uma doutrina tão maravilhosa que ela te ensina que você vai se reencontrar com essa pessoa no momento certo, no momento oportuno, que você precisa ter fé, porque a sua tarefa continua aqui ainda, a dela agora é numa outra dimensão. Então a gente tem que entender esse sofrimento psicológico, essa tristeza. Então é claro que se você perde um ente querido, a gente usa esse termo perder, mas se a pessoa retorna à parte espiritual, é claro que é comum, é natural ficar triste. Tem que chorar, tem que colocar para fora, tem que lembrar com carinho dessa pessoa. O que o Chico falou no Pinga Fogo lá atrás. Quem assistiu o filme do Chico Xavier vai ver no final ele dizendo que a gente tem que ter aquela saudade, aquele choro de saudade dos momentos felizes que a gente vivenciou. Não o choro da revolta, da indignação, mas sim lembrar daquela pessoa com carinho e ter a confiança em Deus que ainda os nossos caminhos vão se cruzar. Agora, quando a tristeza vem e não vai embora, e às vezes até sem um motivo aparente, essa tristeza é o gatilho para uma doença com D maiúsculo. Que Joana de Ângeles fala que é um morbo, um grande morbo, que leva a pessoa ao sofrimento interior e ao vazio existencial, e muitas vezes leva ao suicídio, a dar cabo da própria vida. Joana de Ângeles vem falar que a depressão é um dos grandes gatilhos do suicídio. Nesse mês de setembro que a gente tem tantas ações intensificadas para combate e prevenção ao suicídio. Então, a depressão, que muitas vezes por a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a vivência da doença, e a gente, com a nossa pequena e limitada régua, julga uma pessoa que está em depressão, porque quando você não tem conhecimento de algo, você não tem vivência de algo, e você quer formar uma opinião sobre isso, você está fortemente tendencionado a formar um preconceito dentro de você. O que é um preconceito? Nada mais é do que um pré-conceito. É algo que você, sem conhecer e sem vivenciar, forma uma opinião em você e ainda por cima julga a pessoa. Então, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem vivência, a gente fala os maiores absurdos que um ser humano pode falar, pode proferir.
A gente chega ao ponto de dizer que todo dependente químico é bandido, que todo alcoólatra é vagabundo, que toda pessoa que não tem depressão é uma pessoa sem fé, uma pessoa fraca. Você não tem conhecimento da doença, você não tem vivência da doença, você não tem experienciação da doença na tua família, nos teus amigos, e você vai lá dizer que aquele cara que é viciado em crack, aquele cara que é viciado em cocaína é bandido. Você vai dizer que aquele cara que é alcoólatra, que está no álcool, que está com o vício do álcool, que ele é um vagabundo. Você vai dizer que a pessoa que tem depressão é uma pessoa que não tem fé, uma pessoa fraca, uma pessoa que não sabe lidar com os problemas da vida. Quando Joana de Ângeles diz o seguinte, olha, é uma doença com D maiúsculo, é um morbo muito forte, que arrasta a pessoa para um sofrimento interior muito grande e para um vazio existencial. A Organização Mundial da Saúde, hoje, ela já diz que a depressão é a doença que mais incapacita para o trabalho, nos dias de hoje. É o maior fator de incapacitação para o trabalho é a depressão. Ela diz o seguinte, que até 2030 vai ser a doença que mais incapacita para qualquer tipo de atividade. Pior, ela diz que em 2050, 1 em cada 2 pessoas no planeta terá depressão. Então, se do ponto de vista espiritual, se do ponto de vista da religiosidade a gente não fizer nada contra isso, a gente vai estar, daqui a muito pouco tempo, condenado a morar, a viver num país que nada produz. Porque as pessoas não vão ter capacidade de trabalho, as pessoas não vão ter capacidade de se relacionar. Se a gente, do ponto de vista espiritual, não lutar contra a tristeza, não lutar contra o pessimismo, não lutar contra a angústia, não lutar contra a depressão, a gente daqui a pouco vai viver num país que nada mais produz. E é interessante que a pessoa que está em depressão, ela está no auge do sofrimento. A pessoa remói o passado, ela se relaciona negativamente com o presente e ela projeta um futuro muito pessimista, completamente pessimista. A pessoa sofre nos 3 tempos, ela sofre pelo passado, ela sofre pelo presente e ela sofre pelo futuro. E a gente, com a nossa limitada régua, diz que ela é uma pessoa sem fé, que ela é uma pessoa fraca. Quando Joana vem dizer justamente o contrário. E muitas das vezes, essa tristeza que vem, essa tristeza que começa sem motivo algum, é a hora que a gente precisa se atentar com isso. Porque ficar triste, às vezes desanimar, ficar triste faz parte da nossa vida. A gente está num mundo de provas e expiações, como Kardec diz no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo de provas e expiações, você vai realmente passar por situações difíceis na vida. Como Jesus diz a Pedro, seu discípulo mais próximo, Pedro, crê e te levarei a lugares onde não queiras ir. Ele diz ao seu discípulo mais próximo, fala, Pedro, você vai passar por situações na sua vida que você não queria vivenciar, mas você precisa passar por isso. E muita gente esquece do que Jesus diz no começo a Pedro. Ele fala, Pedro, crê e eu te levarei a lugares onde não queiras ir. Você pode passar por um momento muito difícil, muito complicado na sua vida, mas o que a doutrina espírita nos faz prestar atenção é justamente no seguinte, você nunca vai passar por um problema difícil na sua vida sozinho. Nunca você estará sozinho. A sua família pode ter te abandonado, os teus amigos podem ter te abandonado, mas o plano espiritual sempre vai tornar aquela situação a mais favorável possível para que você passe por aquele problema. Por quê? Porque é necessário passar por aquele problema. Talvez essa dificuldade imensa que você esteja atravessando hoje na tua vida seja o ponto alto da tua encarnação. Talvez você tenha encarnado para superar esse problema que atualmente você vivencia. E se distanciando da espiritualidade, se distanciando da religião, se distanciando de Deus, a situação vai ficar cada vez mais complicada. Quando na realidade aí é a hora de ter a fé. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar das recomendações que Joana de Ângeles dá e do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que fez aniversário agora em 29 de agosto do mês passado. A recomendação que ele dá para que você tenha a maioridade espiritual. Bezerra de Menezes fala que os tempos são chegados. Num livro chamado Atitude de Amor, Bezerra vai dizer que os tempos são chegados, que o momento que a gente vivencia agora é de maioridade espiritual. A gente não pode ser mais infantil do ponto de vista do espírito. A gente tem que entender as coisas que acontecem na nossa vida.
E isso da depressão, entender o processo depressivo de uma pessoa, entender a tristeza que ela tem, que ela passa, é algo que a gente precisa estar ao lado dessa pessoa. Porque a gente também passa por momentos de tristeza que às vezes a gente não entende. E não acontece só conosco, acontece com todo mundo que aqui está encarnado. Vou dar um exemplo de um livro do Richard Simonetti, chamado Rindo e Refletindo com Chico Xavier. Uma passagem que Richard Simonetti conta de Chico, ainda lá em Uberaba. Uberaba não, se eu não me engano, em Pedro Leopoldo, quando ele atendia ainda no centro. Ele chegou para atender no centro, uma fila imensa de pessoas querendo falar com ele, e o Chico chega triste, cabisbaixo, para trabalhar. Aí Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, desencarnado, chega para Chico e fala: Chico, o que aconteceu, meu querido? Por que está com essa cara triste? Está cabisbaixo? Não recebeu nenhuma notícia ruim? Não recebeu nenhum telefonema? Qual que é o motivo de tanta tristeza? E aí o Chico, naquela doçura, aquela simplicidade dele, o Chico diz a Emmanuel: Chico, Emmanuel, eu não sei o que acontece comigo, faz dias que eu estou me sentindo triste, estou me sentindo desanimado, mas vai passar, fica tranquilo, eu vou entrar, vou me preparar, vou atender essas pessoas que estão precisando falar comigo, não precisa se preocupar. Daqui a pouquinho passa, mas já está acontecendo alguns dias comigo, sem motivo aparente, eu estou me sentindo triste, estou me sentindo desanimado. E aí Emmanuel fala uma das coisas, para Chico, uma das coisas mais lindas que eu já li na doutrina espírita. Emmanuel, quando o Chico fala: ó, fica tranquilo, daqui a pouco isso passa, eu vou atender todo esse pessoal. O Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, meu amigo, solta o lápis, fecha o caderno. Que o Chico ia começar a psicografar. Falou: solta o lápis, fecha o caderno. Vai para o teu quarto, tranca a porta, dobra os joelhos e chora. Pede para Deus força para continuar. Porque Deus sabe dos teus problemas, sabe das suas dificuldades. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Eu, desencarnado que sou, e todos os espíritos aqui desencarnados, ninguém vai entrar naquele quarto. Vai ser uma conversa entre você e Deus. Pode ficar tranquilo que ninguém vai te atrapalhar. Demore o tempo que for necessário lá dentro, mas abra as comportas de lágrimas do teu coração para Deus. Pede força para continuar. Porque Ele vai te ajudar. Mas a hora que você terminar de chorar, a hora que você terminar de conversar com Deus, vai no banheiro, lava o teu rosto e bota um sorriso na tua cara. Porque o coração pode ser teu, mas os sorrisos são dessas pessoas em sofrimento que precisam falar contigo. Emmanuel queria o quê? Castigar Chico, dizendo: Chico, você vai ter que atender de qualquer modo. Vai lá e resolve isso com Deus, porque você vai atender essas pessoas de qualquer modo. Será que Emmanuel queria castigar o Chico? Não. Emmanuel diz o seguinte: Chico, é normal estar triste. É normal no dia a dia passar pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia. Talvez o que falte para nós, nesse momento que a gente começa, que a gente sai de pandemia, que a gente se sente triste, que a gente se sente angustiado, talvez o que falte é isso, é nos trancar no nosso quarto, dobrar um pouco o joelho no chão e pedir força para Deus para continuar. Para enfrentar a luta. Porque se tem uma coisa que a doutrina fala, e isso é a grande verdade, como todas as coisas que pregam a doutrina espírita, mas uma das grandes verdades da doutrina espírita, espero não decepcionar ninguém com o que eu vou falar, mas a receita não é minha, quem tiver que reclamar, reclame com Jesus, que é quem deu a receita. A verdade é a seguinte: para nós espíritas nada cai do céu. A nossa relação com o alto é uma via de mão dupla. Isso significa que para nós espíritas a oração não é para tirar o problema da frente. Não vai adiantar. A oração para nós espíritas é pedir força, coragem, fé e resignação para enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. Porque o Chico dizia: uma pessoa que não tem dificuldade do ponto de vista espiritual não evolui. Por isso que Chico Xavier agradecia a Deus todos os dias pelas dificuldades que se apresentavam na vida dele. E Chico teve uma vida repleta de dificuldades. Sempre enfrentou as dificuldades, sempre com carinho, com amor. Porque se essa tristeza vem e essa tristeza não vai embora, ela se torna o gatilho dessa doença tão complicada que é a depressão. E a depressão é o gatilho de algo que, se você analisar por todas as religiões, qualquer religião que você analise isso, você vai ver que é um erro de grandes proporções, que é o suicídio. É a pessoa dar fim à própria existência.
Então, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um erro de grandes proporções. De grandes proporções. Só que eu não posso julgar uma pessoa que está no auge do seu sofrimento. É que Joana diz, não queira se meter à besta de dizer que você entende tudo sobre religião e julgar uma pessoa que está em sofrimento com a tua pequena e limitada régua. Ela não precisa, a pessoa que está num sofrimento absurdo, que está no auge do sofrimento, a última coisa que ela precisa na vida dela é de alguém que a julgue. É a última coisa. Porque isso acontece conosco também. A gente quando entra num processo de tristeza, de angústia, a gente se apega a Deus. A grande verdade é essa. Se for fazer uma reflexão honesta, jogar a carapuça aqui para alguém vestir e a carapuça serve em mim, quando o calo aperta, a gente reza mais. A gente se aproxima de Deus. Quando está bem, às vezes até esquece de rezar. Quando tá mal, quando tá num problema muito grande que precisa ser resolvido, você não aguenta mais, precisa tirar esse negócio da frente, você vai atrás de Deus. Não é verdade? Quando você está bem, as coisas que acontecem na sua vida, você culpa até Deus, né? Você fala, ai, como eu sofro, mas Deus quis assim. Que prova de egoísmo. Você querer colocar tudo que acontece de ruim na sua vida, colocar a culpa em Deus. Aí você fala, né? Mas a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas em Deus? Deus é o culpado, então, de você estar aí sofrendo? Não. Então, essas coisas, quando a gente começa a rezar, a gente pede até a cura, na verdade, para Deus. Passando por um processo de doença, às vezes, um processo de doença na família, a gente vai pedir a cura para Deus. E aí é interessante até a gente entender um pouquinho como funciona a questão da cura no Evangelho de Jesus, porque Jesus curava. Ou seja, será que curava? Porque se você for estudar as curas atribuídas a Jesus no Novo Testamento, tem em torno de 30 a 32 curas atribuídas a Jesus no Novo Testamento. Você vai ver que é interessante que em nenhuma linha do Novo Testamento, em nenhuma linha dos Evangelhos, nenhuma delas você vai ver Jesus dizendo, eu te curei. Nenhuma. Jesus dizia, a tua fé te salvou. E ele fazia uma advertência, ele dizia, vá e não peques mais. Jesus já mostrava que a nossa relação com o alto é uma via de mão dupla. Não adianta só pedir a cura, tem que trabalhar para a sua cura. Então, quando você vai estudar a doença do ponto de vista espírita, quando você vai estudar doença física, doença psicossomática, que é aquela que começa aqui na mente e reverte no seu organismo físico e você vai desenvolver uma doença física, quando você vai estudar a doença do ponto de vista da doutrina espírita, o primeiro passo que não tem negociação é procurar um médico. Ah, eu vim com a doença, eu estou passando por essa doença porque eu preciso desencarnar, é meu karma. Quem falou isso para você? Que você tem que se render à doença porque você tem que passar por aquilo. Então, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Então, você ter fé significa que você tem que lutar contra a doença. Lutar contra a doença, o primeiro passo é procurar um médico. Segundo ponto que é extremamente interessante quando você estuda as curas atribuídas a Jesus, e esse é um fator que vai deixar vocês abismados, é que todas essas 30 ou 32 curas que Jesus fez, essas pessoas que Jesus curou, em todas elas, acreditem, é verdade, todas elas já morreram. Acreditam nisso? Aí você vai falar, o cara é louco, né? Foi 2000 anos atrás, curou as pessoas lá. É claro que as pessoas já desencarnaram, foi há 2000 anos atrás. Mas por que é interessante saber disso? Porque isso é importantíssimo a gente ter consciência, porque Jesus não curava corpos. Jesus curava o espírito, a alma. Então essas pessoas que Jesus curou, são pessoas que ele via que aquela doença, aquele problema que ela tinha, já tinha cumprido o seu papel, já tinha surtido o efeito. Aí Jesus, por isso que Jesus dizia, a tua fé te salvou, a ficha caiu, você entendeu porque você passa por isso. Tanto que teve muita gente que Jesus não curou. Muita gente. Então, passar por um processo que leva uma pessoa a uma tristeza profunda, essa pessoa, às vezes, ela não tem mais condições, ela não tem mais discernimento do que ela está vivendo, ela precisa de ajuda, não de um julgamento, ela precisa de alguém que a ajude. Jesus, além de curar,
ele disse que não curava, mas vamos dizer que a cura é atribuída a Jesus, ele ainda dotou seus discípulos com a capacidade de cura. Tem uma no Atos dos Apóstolos, que João e Pedro, os dois discípulos de Jesus, e eu tenho um filho que se chama João Pedro, em decorrência dessa cura, porque essa cura é muito significativa, é muito emblemática para mim, mas João e Pedro estão na escadaria do templo e um paralítico pede uma esmola para Pedro. Deitado lá no catre dele, as pessoas vinham de manhã, colocavam o paralítico lá, ele passava o dia todo na escadaria do templo pedindo esmola, e ele de cabeça baixa pede uma esmola para Pedro. E Pedro diz ao paralítico: olha para mim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico se levanta, ele cura o paralítico. Essa cura é muito emblemática pelo seguinte: não é a cura física, para mim, pelo menos, que é a chave da questão. O grande cerne dessa cura é quando Pedro diz para o paralítico: olha para mim. Porque a partir do momento que o paralítico olha para ele, ele se coloca em condição de igualdade com aquele irmão. Ele diz ao irmão: a tua condição de miséria, a tua condição física não te faz menor do que ninguém. Você é igual a mim. E o que eu tenho eu vou te dar. Eu não tenho nada material, mas eu tenho Jesus. E vou pedir a Jesus a tua cura. Talvez o que falte para essas pessoas que estão num sofrimento absurdo, que a gente julga, que estão vivenciando o processo de depressão, é olhar no olho dessas pessoas e dizer para ela que ela não está sozinha. Que você vai dividir esse sofrimento com ela, que você vai ajudar. É praticar a mesma cura que João e Pedro praticaram no paralítico. Quando olharam para ele e disseram: olha, você não é menor que ninguém, você é meu irmão, você está na mesma situação que eu. Talvez o que falte é um abraço, talvez o que falte é um beijo, talvez o que falte é um pouco de atenção para essa pessoa que está num sofrimento absurdo, que não tem mais condições de gerir a própria vida do ponto de vista emocional. E tentar trazer essa pessoa para a religião que ela pratica, talvez seja o grande processo que ela precise para reverter toda essa situação de sofrimento. Se ela for evangélica, você tem que se propor aí com ela no culto evangélico. Se ela for católica, você tem que se propor aí com ela na missa. Às vezes você fala para ela: vem para o centro, e eu acho isso um grande engano, você dizer que a doutrina espírita tem a chave para a cura de qualquer doença. Isso não é verdade. A religião não nos torna nem melhor nem pior que ninguém. A religião tem que ser um instrumento que nos dê a certeza que a gente está no caminho que nos leva a Deus. Muita gente encontra esse caminho fora da doutrina espírita. Muita gente encontra o caminho correto de vida no catolicismo. Muita gente encontra o caminho correto de vida numa igreja evangélica. Muita gente encontra isso dentro de um terreiro de umbanda. Muita gente encontra o caminho correto de vida, às vezes, sem acreditar em Deus. Tem muito ateu melhor que muito espírita. E a gente tem que entender isso. Mas mostrar para essa pessoa que a questão da religiosidade é muito importante, tentar aos poucos trazer de novo ela para perto de Deus, para a profissão de fé que ela professa. Olhar no olho dessa pessoa. Porque também quando eu chamo um alcoólatra de vagabundo, às vezes eu não entendo a situação, não passa pela minha cabeça, que está cheia de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que esse pai de família, às vezes sai 7 horas da manhã para procurar emprego, volta à noite, não consegue arrumar nada e não aguenta mais ver o sofrimento do filho, não aguenta mais ver a família passar necessidade. Ah, mas isso não está acontecendo aqui perto da gente. Aqui em Araraquara, no Vale Verde, no bairro Vale Verde, tem uma casa de 39 metros quadrados que moram 16 pessoas, 12 crianças. Aqui em Araraquara tem um menino que é engraxado, que sai 7 horas da manhã para trabalhar, volta para casa de noite, que não está na escola, que perguntado a ele como ele fazia para comer, porque ele saía tão cedo para trabalhar, ele falou: não, eu engraxo aqui na região do bairro tal, tem uma série de padarias, eu conheço um pessoal de padaria, eles separam o que sobra das mesas e eu passo e pego para almoçar. O menino vive de resto. E eu quero falar de sofrimento, eu quero falar de angústia, eu quero falar de pessimismo, sem entender o sofrimento desses irmãos que tanto precisam da nossa ajuda, que está acontecendo aqui na nossa cidade. Que Joana fala que com a sua pequena régua você mede essas pessoas, você julga essas pessoas. Quando na realidade a obrigação que eu tenho é de ajudar. Graças a Deus esse menino não está mais engraxando, porque quando eu permito que uma criança de 7 anos de idade seja engraxate e fique fora da escola,
Eu condeno essa criança, e condenar é a palavra que mais se ajusta ao caso, eu condeno essa criança a ser engraxate para o resto da vida. Ela não vai ter nenhuma outra oportunidade, ela vai engraxar sapato a vida toda dela, porque ela não está na escola. E eu querendo falar de sofrimento, eu querendo falar de angústia, eu querendo falar de tristeza, julgando os outros. É isso que Joana vem falar para a gente, é isso que Bezerra de Menezes vem falar para a gente. Acorde e olhe o sofrimento do próximo. Olha no olho desse pai de família que não aguenta mais, dizer para ele, olha, a tua família não vai mais passar fome, a gente vai te atender pelo tempo que for necessário. A gente vai te ajudar a arrumar um emprego, mas seu filho não vai mais passar necessidade. Às vezes o que falta é o olho no olho. É dividir o sofrimento com essa pessoa. Se você chegar para uma mãe que acabou de perder um filho pela Covid-19, qualquer coisa que você fale de evangelho para ela, talvez naquele momento não vá surtir efeito, ela está num sofrimento muito grande. Mas você pode dar o ombro para essa pessoa chorar. Você pode estar junto nesse processo tão difícil que ela vai vivenciar, que é organizar o luto de um filho dentro dela. Porque com o tempo eu vou conseguir chegar para ela e vou conseguir explicar que, do ponto de vista espiritual, muito provavelmente, essa criança tenha retornado, esse adolescente tenha retornado por merecimento. Porque a gente está numa fase de transição planetária e talvez agora o trabalho dela seja numa outra dimensão, ajudando nesse momento tão divino, tão abençoado que a gente passa atualmente, que é esse momento de transição planetária, que Deus jamais nos separa de quem a gente ama. Que a alegria do reencontro é 1 milhão de vezes maior que a dor da separação, que é temporária. Mas se eu não retornei ao plano espiritual, é porque a minha tarefa continua aqui. A minha tarefa continua aqui. Eu tenho que ajudar essas pessoas que estão em sofrimento, essas pessoas que estão em dificuldades materiais, sofrimento físico, sofrimento material, sofrimento psicológico, sofrimento moral. A minha tarefa continua aqui. Então, trazer essas pessoas para perto de nós e dizer, olha, eu estou contigo, vamos superar isso juntos. A gente ficou dentro das nossas casas o ano de 2020 inteirinho. A gente ficou dentro de casa. Com a esposa, com o filho. Quanto tempo que eu saía de casa de manhã para trabalhar, voltava à noite, queria chegar, tomar um banho, comer alguma coisa, assistir um pouquinho de TV e dormir. A pandemia veio para te dizer o seguinte, olha a tua esposa aí, dá valor para o teu casamento. Questão 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que aconteceria se a gente abolisse o casamento? O Espírito da Verdade responde, a gente voltaria para o mundo dos animais. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, o que aconteceria se a gente afrouxasse os laços de família? O Espírito da Verdade responde, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Quanto mais você se distancia da família, mais egoísta você fica. Se você não dá valor ao seu casamento, você está deixando para trás uma ferramenta poderosíssima de evolução do teu espírito. Eu não posso sair da pandemia da Covid-19 cometendo os mesmos erros que eu cometi antes de entrar nessa pandemia. Porque foi um momento de muito sofrimento para que a gente pudesse nos educar do ponto de vista espiritual. Porque para nós espíritas não existe o Deus que castiga, que pune, que mata, que adoece, que joga praga. Esse Deus do Velho Testamento, que tem mais de 1000 passagens atribuindo atos de violência diretamente a Deus, Kardec explica no capítulo 1, ele fala que a época de Moisés, a figura de um Deus que colocasse medo nas pessoas era extremamente necessária para que a autoridade do homem pudesse se apoiar na autoridade de Deus para disciplinar um povo muito indisciplinado, muito violento. Kardec ainda classifica como semi-selvagens a época de Moisés. Era necessário um Deus que punisse, a figura de um Deus punitivo. Mas Kardec fala que Jesus vem e troca o conceito desse Deus que pune, que mata, que adoece, por um Pai de amor e misericórdia que nos educa. Então, como Emmanuel nos diz, o sofrimento é uma pedagogia divina para que a gente possa ainda evoluir o nosso espírito, mas nós temos que entender o sofrimento. Mais do que entender o sofrimento, é aliviar o sofrimento de tanta gente que precisa da nossa ajuda. Pessoas que estão numa dificuldade muito grande. Agora, passar para vocês o que Joana nos fala, a recomendação de Joana e de Bezerra de Menezes, para a gente poder terminar. Joana diz o seguinte: hábito saudável da oração, todos os dias, para você aprender a lidar com o seu sofrimento, para ter humildade de se reconhecer pequeno diante de Deus e saber que isso é necessário, que passar por isso é necessário, mas que eu vou superar isso, que a oração é pedir força para Deus, como Chico pediu de joelhos, pedindo para que o desânimo fosse embora,
Porque se tem uma coisa que os espíritos que nos obsediam adoram pegar a gente, é pelo desânimo. O desânimo é um fator que, para o pessoal se aproximar de nós, o que não quer a nossa evolução, desanimar é o primeiro passo que eles estão esperando de nós. Bons pensamentos por meio de leituras edificantes. Pega um livro para dar uma lida, pega um livro religioso, um livro espírita. Começa a ter o hábito da leitura, você vai ver que fica muito mais fácil lidar com as questões do dia a dia. Você se fortalece do ponto de vista espiritual. E ela fala da fluidoterapia. Quem for espírita, né? Vem no centro, volta, sabe? A pandemia está indo embora, graças a Deus. Volta para a casa espírita, vem tomar um passe, vem dar um abraço, vem interagir. Nós ficamos 2 anos sem fazer isso, né? Está na hora da gente entender quanto é importante o relacionamento, né? Que não existe esse negócio de virar um ermitão, viver sozinho. A doutrina espírita fala, é uma lei de Deus, né? Você tem que viver em comunidade, tem que viver todos nós próximos um dos outros, sobretudo nos ajudando. Bezerra vem falar o seguinte, vem falar da vivência do amor. Quando ele fala de maioridade espiritual, ele fala de vivência do amor. Está vivenciando o amor dentro da tua casa? Está vivenciando o amor no teu trabalho? É de se pensar. Faz um teste, que é o mais fácil do mundo. Vê se você vivencia o amor no trânsito. Bezerra fala que tem que vivenciar. Inclusive, na questão 625, Kardec pergunta se é da verdade. Tem algum modelo que a gente pode seguir aí? Tem alguma dica, um livro, um filme, um DVD? A espiritualidade fala, tem. Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Significa que a gente tem que agir como agiria Jesus no nosso dia a dia, até no trânsito. É claro que não vai conseguir ser igual a Jesus Cristo. Agir como agiria Jesus. Mas tem que iniciar esse processo dentro de você e começar a vivenciar plenamente o amor. Renovação de atitudes. Sabe, os hábitos que até então você tinha, para de ter. Você passou por 2 anos aí de muito sofrimento e pandemia. Renova suas atitudes. Essa de fraternidade com o irmão, não permitir mais que ninguém passe fome na tua frente, na cidade que você vive. Chega aqui para o tio Anésio e fala, tio, como é que eu posso ajudar? Oportunidade de trabalho você vai encontrar em todas as casas de cunho religioso de Araraquara, inclusive aqui. Só perguntar no que pode ajudar. Quando fala renovar atitudes também significa postura no Facebook, no Instagram. Como é que você discute política hoje em dia nas redes sociais? O que eu tenho visto na discussão política partidária é o ódio. A gente tem visto que as pessoas estão querendo se matar, né? A gente não vê discussão de propostas, a gente não vê... É isso que você vai fazer, entrar e fomentar essa briga? Porque eu vou votar em A, não vou votar em B, não, tenho que votar no C, porque o A e o B não presta, porque o C não é sem vergonha. É isso que você vai jogar na rede social, ou será que você vai ter uma postura cristã? Quando for falar de sexualidade, de opção sexual, como é que você se manifesta nas redes sociais? 2 meninas do Rio de Janeiro colocaram no Facebook que estavam namorando. Repercussão completamente negativa, se trancaram num quarto e se mataram. Aí as pessoas falam, não, mas eu não postei, eu só compartilhei. Essa é a postura de renovação de atitudes que Bezerra fala, que é uma questão de maioridade espiritual, que os tempos são chegados ao tempo de transição planetária, que talvez essa pandemia tenha vindo justamente para nos auxiliar na transição planetária, para que a ficha caísse para todos nós. Combate ao orgulho. Se alguém aqui for orgulhoso, pensa nisso de combater o próprio orgulho. O orgulho que vem do egoísmo, que na questão 913, o Espírito da Verdade diz a Kardec, é o pai de todos os males, né? Todo mal deriva do nosso egoísmo, inclusive a vaidade e o orgulho. Vaidade e orgulho que muitas vezes nos impede de tomar uma atitude cristã. Cultura da alteridade, respeitar quem pensa diferente de você. Respeitar quem é católico, respeitar quem é evangélico, respeitar quem é protestante. A gente tem 99% de convergência do que prega a Igreja Católica. A gente tem 2 ou 3 pontos de discordância, mediunidade e reencarnação, mas 99% do que fala o Papa Francisco, 99% do que falava a Irmã Dulce, 99% do que falava a Madre Teresa de Calcutá ainda nos evangeliza. Nós temos convergência em 99% do que pensa o irmão católico. Mas o meu egoísmo, o meu orgulho e a minha vaidade me faz se concentrar-se até nesse 1% de divergência que a gente tem e achar que nós somos maiores do que outras religiões. Esquece isso. No momento de maturidade espiritual, de maioridade espiritual, Bezerra fala, não cabe mais. Tem que lutar contra isso. E a unificação ética. Sabe, essa questão das religiões, essa questão de a gente se unir mesmo. Então, para a gente poder terminar isso aqui,
Vou terminar com uma frase de uma pessoa que não é espírita. Vou terminar com uma frase de um padre católico, que é o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello diz o seguinte: a gente precisa de uma rua, que nessa rua tenha centros espíritas, igrejas católicas, igrejas protestantes, terreiros de umbanda, que a gente tenha todas as denominações religiosas numa única rua. E que nessa rua tenha apenas um único restaurante, só um restaurante, para a hora que acabar a missa, a hora que acabar o culto, a hora que acabar o nosso tratamento, a nossa preleção evangélica, todo mundo vá para esse restaurante, sente-se numa mesa e todo mundo partilhe uma refeição em comum, falando de Deus, que é o que nos interessa, que todas as religiões convergem para um lugar só. Então, olhar para essas pessoas que hoje estão em sofrimento, e no olho dela, e dizer: olha, você não está sozinha, talvez seja a cura do ponto de vista do Evangelho do Cristo que ela precisa, e mostrar para ela que ela não está sozinha. Eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a atenção e a paciência de vocês em terem me ouvido, e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.